Números capítulo 6. O voto do Nazireu. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado, não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias, que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Versículos 1 a 8. A ordenação do nazireado está cheia de interesse e instrução prática. Vemos nela o caso de um que se põe de parte, de uma forma muito especial, de coisas que, embora não sejam absolutamente pecaminosas em si, são, todavia, prejudiciais à inteira consagração de coração que se manifesta no nazireado. Em primeiro lugar, o nazireu não devia beber vinho. O fruto à videira, sob qualquer forma que fosse, estava-lhe proibido. Ora, o vinho, como sabemos, é o símbolo natural de alegria terrestre, expressão daquele gozo social a que o coração humano é inteiramente capaz de se entregar. O nazireu devia abster-se cuidadosamente no deserto. Para ele era uma ordenação. Não devia excitar sua natureza com o uso de bebida forte. Durante todos os dias da sua separação era chamado a observar a mais rigorosa abstinência do vinho. Tal era o símbolo, e está escrito para nossa instrução e escrito também neste maravilhoso livro de Números tão rico em suas lições do deserto. Isto é o que podíamos esperar. A instituição solene do nazireado encontra o seu lugar apropriado no livro de Números. Está em perfeita harmonia com o caráter do livro, o qual, como já foi acentuado, contém tudo que pertence especialmente à vida do deserto. Indaguemos, pois, qual é a natureza da lição que se nos ensina na abstinência do nazireu de tudo que pertencia à videira, desde os caroços até as cascas. Jesus, o perfeito nazireu. Neste mundo não houve senão um verdadeiro e perfeito nazireu, mais um que manteve, desde o princípio ao fim, a mais completa separação de todo o gozo meramente terrestre. Desde o momento em que entrou no seu ministério público, ele manteve-se à parte de tudo que era deste mundo. O seu coração estava posto em Deus e na sua obra com uma dedicação que nada podia alterar. Jamais permitiu, nem por um instante, que as pretensões da terra ou da natureza se interpusessem entre o seu coração e essa obra que ele tinha vindo fazer. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai, hífen mulher, que tenho eu contigo? Com tais palavras o verdadeiro nazireu buscava ajustar as exigências da natureza. Tinha uma obra a fazer, e para isso separava-se perfeitamente. Os seus olhos estavam postos num alvo e o seu coração não estava dividido. Isto é evidente desde o princípio ao fim da sua vida na terra. Podia dizer aos seus discípulos: e uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, e quando eles, não compreendendo o profundo significado das suas palavras, disseram: trouxe-lhe porventura alguém de comerá, ele respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João 4 versos 32 a 34. Assim, também, no fim da sua carreira na terra, ouvimo-lo pronunciar palavras tais como estas: tomando o cálice da Páscoa, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Lucas 22 versos 17 e 18. Vemos assim como o perfeito nazireu se conduziu em tudo. Não podia ter gozo na terra, nenhum gozo na nação de Israel. Não era tempo ainda para isso, e portanto ele desprendia-se de tudo que o mero afeto humano podia achar nas relações com os seus, de forma a dedicar-se ao único e grande objeto que sempre esteve perante a sua mente. O dia virá em que, como Messias,
ele se regozijará com o seu povo na terra, mas antes que chegue esse momento ditoso, ele está à parte como verdadeiro nazireu, e o seu povo está unido com ele. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste a mim, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17 versos 16 a 19. Amigo cristão, poderemos seriamente este grande aspecto do caráter do nazireu. É importante examinarmos-nos fielmente a luz que dele irradia. E uma questão muito séria, de certo, saber até que ponto nós, como cristãos, compreendemos realmente o significado e poder desta extrema separação de toda a excitação da natureza e da alegria puramente terrena. Pode dizer-se, talvez, que mal há em se ter um pouco de divertimento ou recreio? Com certeza que não somos chamados para sermos monges. Não nos tem dado Deus todas as coisas liberalmente para as desfrutarmos? E enquanto estamos no mundo, não é justo divertirmos-nos nele? A toda esta argumentação respondemos dizendo que não é uma questão do mal que há nisto, naquilo ou naquele outro. Não havia mal, em regra geral, no vinho nem nada de mal na videira. Mas o ponto é este: se alguém aspirava a ser nazireu, se ambicionava essa santa separação para o Senhor, tinha de abster-se completamente do uso do vinho e de bebidas fortes. Outros podiam beber vinho, mas o nazireu não podia tocar nele. Como se pode ter hoje o caráter de nazireu? Ora, a questão para nós é esta: desejamos ser nazireus? Anelamos separação completa e a consagração de nós mesmos, de corpo, alma e espírito a Deus? Se é assim, temos de estar separados de todas estas coisas em que a natureza acha a sua satisfação. É sobre esta verdade que gira toda a questão. Mas, queremos ser nazireus? É desejo de nosso coração sermos separados com o Senhor da alegria puramente terrena, sermos separados para Deus daquelas coisas que, apesar de não serem absolutamente pecaminosas em si mesmas, tendem, contudo, a dificultar essa inteira consagração de alma que é o verdadeiro segredo de todo o nazireado espiritual? Ignora o amigo cristão que existem, com efeito, tais coisas? Não sente que há inúmeras coisas cuja influência distrai e enfraquece o seu espírito, e que, se fossem julgadas pelo padrão normal de moralidade, podiam passar por inocentes? Porém, devemos recordar que os nazireus de Deus não medem as coisas por tal regra. A sua moral não é de modo algum vulgar. Eles veem as coisas do ponto de vista divino e celestial, e por isso não podem deixar passar coisa alguma que possa interferir, de qualquer modo, com esse tom elevado de consagração a Deus que as suas almas fervorosamente anseiam. Que Deus nos dê graça para ponderarmos estas coisas e vigiarmos contra toda a influência corruptora. Cada qual deve saber, no seu caso, o que se poderia equiparar ao vinho e bebida forte. Pode parecer uma insignificância, mas podemos estar certos que nada do que interrompe o curso da comunhão das nossas almas com Deus e nos priva desta santa intimidade que é nosso privilégio desfrutar, é insignificante. Mas havia outra coisa que caracteriza o nazireu. Não devia tosquiar a sua cabeça. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Versículo 5. Em 1 Coríntios 11 verso 14 aprendemos que uma cabeleira crescida é considerada como falta de dignidade no homem. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Isto demonstra-nos que, se queremos realmente viver uma vida de separação para Deus, temos de estar dispostos a abandonar e renunciar à nossa dignidade na natureza. Foi isto que o Senhor Jesus Cristo fez de um modo perfeito. Humilhou-se a si mesmo. Renunciou aos seus direitos em tudo. Podia dizer, mas eu sou verme não homem, Salmos 22 verso 6. Despojou-se inteiramente de tudo e tomou o lugar mais humilde. Esqueceu-se de si enquanto cuidava dos outros. Em suma, o seu nazireado foi perfeito nisto como em tudo mais.
Ora, isto é precisamente o que nós gostamos muito pouco de fazer. Defendemos naturalmente a nossa dignidade e procuramos manter os nossos direitos. E simplesmente de supor que o homem o faça com brio. Mas o homem perfeito nunca o fez, e se nós desejarmos ser nazireus também o não faremos. Devemos abandonar as dignidades da natureza e renunciar aos gozos da terra, se quisermos trilhar o caminho de inteira separação para Deus neste mundo. Ambas as coisas estarão em breve no seu próprio lugar, mas enquanto não chega esse dia temos de as renunciar. Aqui note-se mais uma vez a questão não é de saber se o caso em pleito é justo ou não. Como regra geral, era próprio o homem cortar o cabelo, mas não era conveniente para um nazireu, antes pelo contrário, era um ato completamente mal fazê-lo. A diferença estava nisto. Era perfeitamente justo um homem cortar o cabelo e beber vinho, mas o nazireu não era um homem vulgar, estava separado de tudo que era normal para seguir um caminho próprio, e tê-lo-ia abandonado por completo se tivesse usado a navalha ou provado o vinho. Por isso, se alguém pergunta, não é justo desfrutar os prazeres da terra e manter a dignidade da natureza? Nós respondemos, e perfeitamente justo, se nos propomos andar como homens, mas é inteiramente mau, ou é absolutamente funesto, se desejamos andar como nazireus. Isto simplifica admiravelmente o assunto, responde a múltiplas interrogações e resolve inúmeras dificuldades. E inútil alguém prender-se com pormenores sobre o mal que pode haver neste ou naquele caso especial. A questão é esta: qual é o nosso verdadeiro propósito e qual o nosso objetivo? Queremos comportar-nos apenas como homens ou desejamos ardentemente viver como verdadeiros nazireus? Segundo a linguagem de 1 Coríntios 3 verso 3, as expressões carnais e andar segundo os homens são sinônimas. Somos orientados por esta linguagem, compreendemos o Espírito e respiramos a atmosfera desta Escritura, ou somos dirigidos pelo Espírito e os princípios deste mundo sem Deus e sem Cristo? E inútil empregarmos o tempo discutindo pontos que nunca seriam levantados se as nossas almas estivessem na sua disposição natural e mantivessem uma atitude espiritual. Sem dúvida, é perfeitamente legítimo, perfeitamente natural e consequente para os homens deste mundo gozarem tudo que o mundo tem para lhes oferecer e manterem enquanto podem os seus direitos e a sua dignidade. Seria pueril discutir isto. Mas, por outro lado, o que é legítimo, natural e consequente para os homens deste mundo é mau, anormal e inconsequente para os nazireus de Deus. A questão está neste pé: se formos governados pela simples verdade de Deus. Habemos pelo capítulo 6 de Números que se uma nazireu bebida vinho ou tosquiava o seu cabelo contaminava a cabeça da sua consagração. Isto não nos diz nada, nem tem uma lição para nós? E evidente que tem. Ensina-nos que, se as nossas almas desejam prosseguir no caminho de inteira consagração a Deus, devemos abster-nos dos gozos da terra e renunciar à dignidade e aos direitos da natureza. Tem de ser assim, visto que Deus e o mundo, a carne e o espírito, não podem ligar-se. Tempo virá em que será diferente, mas, no tempo presente, todos os que quiserem viver para Deus e andar no espírito, têm de viver separados do mundo e mortificar a carne. Que Deus, em sua grande misericórdia, nos ajude a fazer assim. Resta-nos considerar uma outra característica do nazireu. Não devia tocar um corpo morto. Todos os dias que se separar para o Senhor não se chegará a corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Versículos 6 e 7. Vemos assim que, quer fosse beber vinho, quer tosquiar o seu cabelo, ou tocar um corpo morto, o efeito era o mesmo, qualquer das três coisas implicava a contaminação da cabeça da consagração do nazireu. Portanto, é evidente que era tão contagioso para o nazireu beber vinho ou tosquiar a cabeça como tocar um corpo. E conveniente compreendermos isto. Estamos sempre a fazer distinções que não resistem um instante à luz da presença divina. Uma vez que o nazireado do seu Deus estava sobre a cabeça da qualquer pessoa, esse importante fato tornava-se a regra e pedra de toque de toda a moralidade. O indivíduo era, desse modo,
colocado sobre um terreno inteiramente novo e especial, e impunha-lhe o dever de ver todas as coisas de um ponto de vista novo e também especial. Já não devia perguntar o que lhe interessava como homem, mas sim o que lhe interessava como nazireu. Por isso, se o seu mais querido amigo jazia morto a seu lado, ele não devia tocar-lhe. Havia sido chamado para se manter à parte da influência contagiosa da morte, e tudo porque o nazireado do seu Deus estava sobre a sua cabeça. Ora, em todo este assunto do nazireado, é necessário que o amigo compreenda claramente que não se trata, de modo nenhum, da questão da salvação da alma, da vida eterna ou da segurança perfeita do crente em Cristo. Se isto não for claramente compreendido, o espírito pode ver-se envolvido em trevas e perplexidade. Existem dois grandes vínculos no cristianismo, que, ainda que intimamente unidos, são inteiramente distintos, a saber, o vínculo da vida eterna, e o elo de comunhão pessoal. O primeiro nunca poderá ser quebrado por coisa alguma, o último pode ser interrompido num momento pelo peso de uma pena. E ao segundo destes laços que pertence à doutrina do nazireado. Vemos na pessoa do nazireu um símbolo de alguém que entra numa situação especial de dedicação e consagração a Cristo. O poder de prosseguir neste caminho consiste numa secreta comunhão com Deus, de forma que se a comunhão é interrompida, o poder desaparece e torna o assunto peculiarmente solene. Existe a possibilidade do grande perigo de se tentar seguir o caminho na falta do que constitui a fonte do seu poder. Isto é desastroso e exige o maior cuidado. Temos examinado rapidamente as diversas coisas que contribuem para interromper a comunhão do nazireu, mas seria completamente impossível descrever o efeito moral de qualquer tentativa para guardar a aparência de nazireado quando a realidade íntima apareceu. E em extremo perigoso. E infinitamente melhor confessarmos a nossa falta, tomarmos o nosso verdadeiro lugar, do que mantermos uma falsa aparência. Deus quer a realidade. E nós podemos ficar certos de que, mais cedo ou mais tarde, a nossa fraqueza e a nossa loucura serão manifestadas a todos. É lamentável e humilhante quando os nazireus mais alvos do que a neve se tornam mais pretos do que o negrume. Malaquias 4 versos 6 a 8, mas é muito pior quando aqueles que se tornaram assim negros tomam a pretensão de estar brancos. Vamos falar um pouco de Sansão. Consideremos o caso solene de Sansão, que se nos apresenta no capítulo 16 de Juízes. Numa hora má, ele traiu o seu segredo e perdeu o seu poder, perdeu-o embora o não soubesse. Mas o inimigo depressa o soube. Cedo foi manifesto a todos que o nazireu tinha contaminado a cabeça do seu nazireado. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapada, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Juízes 16 versos 16 e 17. Aqui estava a denúncia do profundo e sagrado segredo de todo o seu poder. Até aqui o seu caminho havia sido uma vida de força e vitória, simplesmente porque havia sido uma vida de santo nazireado. Mas o regaço de Dalila era muito para o coração de Sansão. O que 1000 filisteus não puderam fazer foi feito pela influência ardilosa de uma simples mulher. Sansão saiu da elevada posição de nazireu ao nível de um homem vulgar. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque, agora, me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Que sono fatal para um nazireu de Deus! E chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: E sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze,
e andava ele moendo no cárcere. Juízes 16 versos 18 a 21. Ó, prezado amigo, que quadro! Quão solene! E que advertência! Que triste espetáculo era Sansão levantando-se para se livrar como dantes! Ah, o como estava fora do lugar! Podia levantar-se, mas já não era como dantes, porque o poder havia desaparecido, o Senhor tinha se retirado dele e o Nazireu, ainda há pouco poderoso, tornou-se em prisioneiro cego e, em vez de triunfar sobre os filisteus, teve de moer no cárcere. E tudo por ter cedido simplesmente à natureza. Sansão nunca recuperou a sua liberdade. Foi-lhe permitido pela graça de Deus ganhar uma vitória sobre os incircuncisos, mas essa vitória custou-lhe a vida. Os nazireus de Deus têm de manter-se puros ou perder o seu poder. No seu caso, o poder e a pureza são inseparáveis. Não podem avançar sem santidade, e daí a necessidade urgente de estarem sempre vigilantes contra diversas coisas que contribuem para afastar o coração, distrair o espírito e rebaixar o grau de espiritualidade. Conservemos sempre perante as nossas almas essas palavras do nosso capítulo: todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. A santidade é a grande e indispensável característica de todos os dias do nazireado, de maneira que uma vez perdida a santidade o nazireado está terminado. Então, pode perguntar-se, que deve fazer-se? A Escritura que temos diante de nós dá a resposta. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e, ao 7º dia, a rapará. E, ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos, ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um para expiação o pecado e o outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo, assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor e, para expiação da culpa um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Versículos 9 a 12. Aqui encontramos expiação nos seus 2 grandes aspectos como o único fundamento em que o nazireu podia ser restaurado à comunhão. Havia contraído contaminação e essa contaminação só podia ser removida pelo sangue do sacrifício. Nós podíamos julgar que tocar um corpo morto era um caso insignificante, especialmente em tais circunstâncias. Como poderia ele evitar o contato de um corpo morto se este havia caído a seu lado? A resposta é ao mesmo tempo simples e solene. Os nazireus de Deus devem manter a pureza pessoal e, além disso, o padrão mediante o qual a pureza deve ser regulada não é humano mas divino. O simples toque da morte era suficiente para quebrar o elo de comunhão, e se o nazireu tivesse julgado que podia continuar como se nada tivesse acontecido, teria fugido ao cumprimento dos mandamentos de Deus atraindo sobre si um terrível juízo. Os primeiros dias são anulados. Mas, bendito seja Deus, a graça havia previsto a contingência. Havia o holocausto, figura da morte de Cristo em relação com Deus. Havia a expiação do pecado, símbolo dessa morte em relação conosco. E havia a expiação da culpa, símbolo da morte de Cristo não apenas na sua aplicação à raiz ou princípio de pecado na natureza, mas também ao pecado cometido. Em suma, era necessária a plena eficácia da morte de Cristo para remover a contaminação causada pelo simples contato com um corpo morto. E isto é especialmente solene. O pecado é uma coisa terrível à vista de Deus, a mais terrível. Um simples pensamento, um olhar pecaminoso, uma palavra pecaminosa, bastam para trazer sobre a alma uma nuvem escura e carregada, que ocultará à nossa vista a luz do semblante de Deus e nos submergirá em profunda tristeza e miséria. Guardemo-nos, pois, de tratar o pecado com leviandade. Lembremo-nos de que antes que uma só mancha de pecado até a mais pequena pudesse ser removida, o bendito Senhor Jesus Cristo teve de passar pelos horrores indizíveis do Calvário. O brado intensamente doloroso do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste, é a única coisa que pode dar-nos uma ideia do que é o pecado, e nenhum mortal ou anjo algum poderá jamais penetrar nas profundidades imensas desse brado.
Mas embora não possamos jamais sondar as profundidades misteriosas dos sofrimentos de Cristo, devemos-nos, ao menos, dedicar a meditação na sua cruz e paixão e procurar conseguir desta forma uma compreensão mais profunda do caráter odioso do pecado à vista de Deus. Se, na verdade, o pecado é tão horrendo e de tal modo abominável à vista do Deus Santo que foi constrangido a desviar a luz do seu semblante de aquele bendito Senhor que havia habitado no seu seio desde toda a eternidade, se teve de o abandonar porque ele levava o pecado sobre o seu corpo sobre o madeiro, então que será o pecado? Prezado amigo, consideremos atentamente estas coisas. Que elas possam ter sempre um lugar profundo em nossos corações, que tão facilmente são arrastados a pecar. Quão superficialmente pensamos, às vezes, que o pecado custou ao Senhor Jesus não somente a vida, mas o que é melhor e mais precioso do que a vida, a luz do semblante de Deus. Que Deus nos dê uma maior compreensão de aversão ao pecado. Vigiemos cuidadosamente contra o simples movimento dos olhos em má direção, porque podemos estar certos de que o coração seguirá os olhos, e os pés seguirão o coração, e assim nos afastamos do Senhor, perdemos o sentimento da sua presença e do seu amor, tornamo-nos infelizes ou, o que é muito pior, mortos, frios, e endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3 verso 13. Que Deus, em sua graça infinita, nos guarde de cairmos. Que nos conceda a graça de vigiarmos com mais zelo contra tudo que possa manchar a cabeça do nosso nazireado. Perder a comunhão é uma coisa muito grave, e é um caso muito perigoso em tentar prosseguir no serviço do Senhor com uma consciência contamina. De certo, a graça perdoa e restaura, mas nunca mais recuperamos que temos perdido. Isto é o que se ensina com solene ênfase na passagem que temos diante de nós. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu areado foi contaminado. Versículo 12. Este ponto do nosso assunto é cheio de instrução e de advertência para as nossas almas. Quando o nazireu se contaminava, de qualquer modo, até mesmo pelo contato com um corpo morto, tinha de começar de novo. Não eram só os dias da sua contaminação que estavam perdidos, mas sim todos os dias do seu antecedente nazireado. Tudo havia sido em vão, e tudo por haver tocado um corpo morto. Que nos ensina isto? Ensina-nos, pelo menos, que quando nos desviamos, ainda que seja a espessura de um cabelo, do caminho estreito da comunhão, e nos afastamos do Senhor, temos de regressar ao próprio ponto de onde partimos e começar outra vez. Temos muitos exemplos disto nas Escrituras, e seria prudente considerá-los e também ponderar a verdade que eles ilustram. Tomemos o caso de Abrão, na sua descida ao Egito, segundo descrição em Gênesis 12. Isto era, evidentemente, afastar-se do seu próprio caminho. E qual foi o resultado? Os dias passados ali foram perdidos ou desperdiçados, e ele teve de voltar ao ponto de onde tinha partido e começar de novo. Assim, em Gênesis 12 verso 8, lemos, e moveu-se de ali para a montanha a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Logo depois da sua volta da terra do Egito, lemos, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar que, dantes, ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Gênesis 13 versos 3 e 4. Todo o tempo passado no Egito foi inútil. Não havia ali nenhum altar, nenhuma comunhão nem culto, e Abraão teve de regressar ao mesmíssimo lugar de onde se havia afastado e começar de novo. Assim é em todos os casos, e só assim se explica o progresso miseravelmente lento que alguns de entre nós fazem na sua carreira prática. Falhamos, desviamo-nos, e afastamo-nos do Senhor e caímos em trevas espirituais, e então a sua voz de amor chega até a nós e nos reconduz ao ponto de onde nos tínhamos desviado. As nossas almas são restauradas, mas nós perdemos tempo e sofremos. Isto é muito grave e deveria induzir-nos a andar com santa vigilância e circuncisão, a fim de não termos de ser obrigados a retroceder o nosso caminho e perder o que nunca mais podemos recuperar. De certo, os nossos desvios,
e os nossos tropeços e as nossas fraquezas dão-nos um profundo conhecimento dos nossos próprios corações, ensinam-nos a não confiarmos em nós mesmos e ilustram a graça ilimitada e imutável de Deus. Tudo isto é muito verdade, todavia há um meio muito mais elevado de nos conhecermos a nós próprios e a Deus do que os desvios, as nossas quedas e fraquezas. O ego, em todas as profundidades terríveis dessa palavra, deve ser julgado à luz santa da presença divina, e ali as nossas almas devem também crescer no conhecimento de Deus, na medida em que ele é revelado pelo Espírito Santo na face de Jesus Cristo e nas preciosas páginas das Escrituras. Este é seguramente o meio mais excelente de nos conhecermos a nós próprios e a Deus, e é também o poder de separação de todo o verdadeiro nazireu. A alma que vive habitualmente no santuário de Deus, ou, por outras palavras, que anda em comunhão contínua com Deus, é a que terá um sentimento verdadeiro do que é a natureza em todas as suas fases, embora não tenha aprendido por amarga experiência. E, além disso, terá um sentimento mais profundo e mais exato do que Deus é em si mesmo e para todos os que põem nele a sua confiança. Coisa triste é aprender por experiência própria. Podemos estar certos de que o verdadeiro meio de aprender está na comunhão, e quando assim aprendemos não temos de estar continuamente ocupados com a nossa vileza, pelo contrário, estaremos ocupados com o que está fora e inteiramente acima do ego, isto é, a excelência do conhecimento de Jesus Cristo nosso Senhor. A lei do Nazireu e o seu ensino prático. Em conclusão desta parte, citaremos por extenso a exposição da lei do Nazireu. Esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá, em oferta de movimento, perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espádua da oferta alçada, e depois, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que há-lo casançar a sua mão, segundo o seu voto, que fizer, assim fará, conforme a lei do seu nazireado, versículos 13 a 21. Esta maravilhosa lei conduz-nos a alguma coisa futura, quando aparecer o pleno resultado da obra perfeita de Cristo, e quando ele, como Messias de Israel, provar, no fim da sua separação de Nazireu, o verdadeiro gozo com o seu povo amado, neste mundo. Será então o tempo de o Nazireu beber vinho. Ele separou-se de tudo isto, a fim de dar cumprimento a essa grande obra tão completamente exposta em todos os seus aspectos e em todo o seu alocance na lei precedente. Está separado da nação, separado deste mundo, no poder do verdadeiro nazireado, como disse aos seus discípulos nessa noite memorável, e desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba, novo, convosco no reino de meu Pai. Mateus 26 verso 29. Virá, pois, um dia resplandecente em que Javé, o Messias, se regozijará em Jerusalém e no seu povo. Os profetas, desde Isaías a Malaquias, estão cheios das mais gloriosas e emocionantes alusões a esse ditoso e resplandecente dia. A reprodução das passagens que com ele se relacionam encheria literalmente um livro. Mas se o amigo abrir a parte final da profecia de Isaías, encontrará um exemplo do que queremos dizer, e encontrará também muitas passagens semelhantes através dos diversos livros dos profetas.
Não tentaremos mencionar passagens, mas queremos advertir o amigo contra o perigo de ser induzido em erro pelos cabeçalhos não inspirados desses magníficos capítulos que se referem ao fundo de Israel, tais como, por exemplo, as bênçãos do Evangelho e o engrandecimento da Igreja. Estas expressões são próprias para induzir em erro muitos amigos piedosos demasiado dispostos a crer que esses cabeçalhos são tão inspirados como o texto, ou, se não são inspirados, que contém pelo menos uma exposição correta daquilo que o texto apresenta. O fato é que não existe uma sílaba acerca da Igreja desde o princípio ao fim dos profetas. Que a Igreja pode encontrar a mais preciosa instrução, luz, conforto e edificação nesta grande parte do volume inspirado, é felizmente verdade, mas conseguirá tudo isto só na proporção em que é habilitada pelo ensino do Espírito a discernir o verdadeiro intento e objetivo desta parte do livro de Deus. Supor que podemos tirar proveito e conforto somente do que se refere exclusivo ou primeiramente a nós próprios, seria ter um conceito muito estreito, para não dizer egoísta, das coisas. Não podemos aprender com o livro de Levítico. E todavia quem ousaria afirmar que se refere à Igreja? Não, amigo, pode estar certo de que um estudo feito com calma, sem ideia preconcebida e com oração, da lei e dos profetas convencê-lo-á de que o grande tema tanto de uma como dos outros e o governo de Deus deste mundo em relação imediata com Israel, verdade é que, através de Moisés e os profetas há coisas que dizem respeito ao Senhor mesmo. Isto é claro segundo Lucas capítulos 24 a 27. Mas e a dele próprio em sua administração deste mundo, e principalmente de Israel. Se este fato não for claramente compreendido, o nosso estudo do Velho Testamento será pouco inteligente ou de nenhum proveito. Poderá parecer a alguns dos nossos amigos uma afirmação exagerada afirmar que nada acerca da Igreja propriamente dita em todos os profetas ou com efeito em todo o Velho Testamento, porém uma passagem ou duas da pena inspirada do apóstolo Paulo resolverá toda a questão para quem quer submeter-se realmente à autoridade das Sagradas Escrituras. Assim em Romanos 16, lemos, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, evidentemente do Novo Testamento, segundo o mandamento do Deus Eterno, a todas as nações para obediência da fé, versículos 25, 26. Assim também em Efésios 3 lemos, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco, vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como, agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Versículos 1 a 10. Os profetas, na passagem acima reproduzida, são os do Novo Testamento, como é evidente pela forma de expressão. Se o apóstolo se referisse aos profetas do Velho Testamento, teria dito, os seus santos profetas e apóstolos. Mas o ponto em que ele insiste é que o mistério nunca havia sido revelado até aos seus dias, que não havia sido dado a conhecer aos filhos dos homens noutros séculos, que estava oculto em Deus, não estava oculto nas Escrituras, mas na mente infinita de Deus. Mas não devemos prosseguir este interessantíssimo assunto da Igreja, temos apenas referido as passagens precedentes das Escrituras a fim de esclarecermos o espírito do amigo quanto ao fato de que a doutrina da Igreja, tal como a ensina Paulo, não se encontra nas páginas do Velho Testamento, e, portanto, quando ler os profetas e encontrar as palavras Israel, Jerusalém, Sião, não deve aplicá-las à Igreja de Deus, visto que se referem ao próprio povo de Israel, a semente de Abraão, a terra de Canaã e a cidade de Jerusalém. Estes termos referem-se evidentemente às profecias do Velho Testamento.
Há passagens nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas em que todos os crentes são considerados como a semente de Abraão. Veja-se Romanos 4 versos 8 a 17, Gálatas 3 versos 7, 9, 21, e capítulo 6 verso 16, mas isto é sem dúvida uma coisa muito diferente. Não temos revelação da Igreja, assim propriamente chamada, nas Escrituras do Velho Testamento. Deus sabe o que diz, e portanto não devemos favorecer nada que se pareça com uma maneira ligeira e irreverente de manejar a palavra de Deus. Quando o Espírito fala de Jerusalém, quer dizer Jerusalém, se quisesse referir-se à Igreja tê-lo-ia dito. Não nos ocorreria tratar um documento humano respeitável como tratamos o volume inspirado. Aceitamos como certo que um homem sabe não somente o que quer dizer, como diz o que quer dizer, e se é assim a respeito de um pobre falível mortal, quanto mais a respeito do Deus vivo e único sábio, que não pode mentirá. Mas devemos pôr fim ao estudo desta parte do capítulo e deixar que o amigo medite sozinho sobre a ordenação do Nazireu, tão cheia de sagrado ensino para o coração. Desejamos que considere, de um modo especial, o fato de o Espírito Santo nos ter dado a exposição completa da lei do Nazireado no livro de Números, o livro do deserto. E não somente isto, mas que considere atentamente a própria instituição. Quer procure compreender a razão por que o Nazireu não devia beber vinho, por que não devia cortar as suas tranças, e por que não devia tocar um corpo morto. Que medite sobre estas três coisas, e procure recolher a instrução abrangida por elas. Que se interrogue. Desejo realmente ser um nazireu, andar no caminho estreito de separação para Deus? E, se é assim, estou pronto a abandonar todas as coisas que tendem a contaminar, a distrair e impedir os nazireus de Deus? E, por fim, lembre-se de que virá tempo em que o nazireu pode beber vinho, ou, por outras palavras, em que não haverá necessidade de vigiar contra as diversas formas do mal íntimo ou exterior, tudo será puro. Os afetos poderão ter livre curso, as vestes poderão ser envergadas sem cinto ao nosso redor, não haverá mal para termos de nos separar, e portanto não haverá necessidade de separação. Em suma, haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos guarde até que venha esse bendito tempo em verdadeira consagração de coração para si. A bênção divina depende da ordem no acampamento. O amigo notará que chegamos aqui ao fim de uma parte muito clara do nosso livro. O acampamento está devidamente arranjado, cada guerreiro ocupa o seu próprio posto, capítulos 1 e 2, cada obreiro está ocupado com o seu próprio trabalho, capítulos 3 e 4, a congregação é purificada da sua contaminação, capítulo 5. Faz-se provisão para o mais elevado caráter de separação para Deus, capítulo 6. Tudo isto está bem especificado. A ordem é notavelmente bela. Temos perante nós não somente um acampamento limpo e bem ordenado, mas também um caráter de consagração a Deus além do qual é impossível chegar, visto que só foi visto em toda a sua integridade na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegados, pois, a este ponto culminante, nada restava para o Senhor senão pronunciar a sua bênção sobre toda a congregação e por consequência encontramos essa bênção no fim do capítulo 6, e, sem dúvida, podemos dizer que é inteiramente real. Leiamos e consideremos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, e assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esta abundante bênção corre através do sacerdócio. Arão e seus filhos são encarregados de pronunciar esta maravilhosa bênção. A Assembleia de Deus tem de ser abençoada e guardada por Ele continuamente, deve ser sempre protegida à luz do seu misericordioso semblante, a sua paz deve correr como um rio, o nome do Senhor deve ser invocado sobre ela, Ele está sempre ali para abençoar. Que provisão! Ó! Se Israel a tivesse usado e vivido no poder dela! Mas não o fizeram. Depressa se desviaram, como veremos. Trocaram a luz do semblante de Deus pelas trevas do Monte Sinai. Abandonaram o terreno da graça e colocaram-se sob a lei.
Em vez de estarem satisfeitos com a sua parte no Deus de seus pais, cobiçaram outras coisas. Compare-se os Salmos capítulos 105 e 106. Em vez da ordem, da pureza e da separação para Deus com que abre o nosso livro, temos a desordem, contaminação e a idolatria. Mas, bendito seja Deus, aproxima-se o momento em que a magnificente bênção de Números 6 terá sua plena aplicação, quando as 12 tribos de Israel forem alinhadas em redor dessa imperecível bandeira, Javé Samá, o Senhor está ali, Ezequiel 48 verso 35, quando forem purificadas de toda a sua contaminação e consagradas a Deus no poder do verdadeiro nazireado. Estas coisas são apresentadas da maneira mais clara e plena através das páginas dos profetas. Todos estes inspirados testemunhos, sem uma única voz discordante, anunciam o glorioso porvir reservado a Israel. Todos assinalam o tempo em que as nuvens carregadas que se têm acumulado e ainda pairam sobre o horizonte da nação serão afugentadas ante os brilhantes raios do sol da justiça, em que Israel gozará de um dia sem nuvens de bênção e glória, debaixo das videiras e das figueiras dessa mesmíssima terra que Deus deu em possessão eterna a Abraão, Isaque e Jacó. Se negamos o que antecede, poderemos muito bem cercear uma grande parte do Velho Testamento e uma parte não menor do Novo, visto que tanto em um como no outro o Espírito Santo dá claramente e sem equívoco testemunho deste precioso fato, a saber, misericórdia, salvação e bênção para a semente de Jacó. Não hesitamos em declarar a nossa convicção de que ninguém pode na verdade compreender os profetas se não faz caso desta verdade. Existe um brilhante porvir reservado aos amados de Deus, ainda que sejam na actualidade desprezados. Tenhamos cuidado do modo como tratamos deste fato. E uma coisa grave tentar interferir, de qualquer modo que seja, com a verdade e própria aplicação da palavra de Deus. Se ele próprio se comprometeu a abençoar a nação de Israel, guardemo-nos cuidadosamente de forçar a corrente de bênção a correr noutra direção. A ingerência nos propósitos de Deus é uma coisa muito séria. Ele tem declarado que é seu firme propósito dar a terra de Canaã em possessão eterna à semente de Jacó, e se isto for posto em dúvida, não vemos como podemos manter a integridade de qualquer parte da palavra de Deus. Se nos permitimos proceder levianamente com uma grande parte do cânone inspirado, e certamente é leviandade querer desviá-la do seu verdadeiro objetivo, que segurança temos a respeito da aplicação da Escritura em geral? Se Deus não quer dizer exatamente o que diz quando fala de Israel e da terra de Canaã, como sabemos que ele quer dizer precisamente o que diz quando fala da igreja e da sua parte celestial em Cristo? Se o judeu for defraudado da usa glória futura, que segurança poderá ter a igreja da sua? Prezado amigo, recordemos que todas, não apenas algumas, as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. E enquanto nos regozijamos com a aplicação que nos é feita desta preciosa afirmação, não procuremos negar a sua aplicação aos outros. Cremos firmemente que os filhos de Israel gozarão ainda a plenitude de bênção apresentada no parágrafo final de Números 6, e até então a Igreja de Deus é chamada para participar da bênçãos que são especialmente para ela. Ela tem o privilégio de saber que a presença de Deus está continuamente com ela e no meio dela, de habitar na luz do seu rosto, de beber do rio da paz, de ser abençoada e guardada dia após dia por aquele que nunca pestaneja nem dorme. Mas não olvidemos, ou, antes, recordemos seriamente de contínuo que o sentimento prático e o gozo experimental destas imensas bênçãos e privilégios estarão em proporção exata com a medida com que a Igreja procurar manter a ordem, a pureza e a separação do nazireado, a que é chamada como habitação de Deus, o corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo. Que estas coisas penetrem em nossos corações e exerçam a sua influência santificadora sobre toda a nossa vida e o nosso caráter.